Muito bem, fofas. Então nós temos o seguinte: gráfico do Bitcoin, a moedinha da praia, né? Nós temos então a barra de reversão aí de anteontem, né? Aquela barra de reversão que acredito que foi um bear trap. Na verdade, foi um bear trap, sim. E nós temos pela primeira vez em muito tempo, novamente, um topo mais alto do que o topo anterior, tá? Isso pode ser algo extremamente positivo para o mercado, tá? Então nós temos o que, fofas? Nós temos então, desde 14 de abril, nós temos topos e fundos mais baixos, né? Mostrando então tendência de baixa em acumulação. Acontece que, muito bem, então nós temos topos e fundos descendentes tentando indicar uma tendência de baixa. Acontece que agora, recentemente, nós criamos um fundo mais baixo do que o fundo anterior, tá? Então, nós tivemos uma movimentação na região dos 28.500, e agora nós temos um fundo mais alto do que o fundo anterior, o que potencial... Ai, gente, não destrói! Muito bem, então nós estamos com o preço dentro de uma fallen wedge, né? Uma cunha descendente. Eu tô falando tipo assim porque agora eu tô me misturando com o Tavi Costa e o Fernando Urich, então eu tenho que começar automaticamente a ficar mais elegante. Então agora não é cunha descendente de alta, agora é a fallen wedge. Tá? Então eu tô aqui na minha fallen wedge, tá? Agora eu estou... Quem fala inglês é muito mais bacana, é muito mais chique, diga-se de passagem. Não é fudido brasileiro, tipo que nem nós, assim. E nós temos aqui, então, uma tentativa do preço fazer um pivôzeira de alta, tá? Então, o que acontece? Nós temos toda as orientações, né? Os dados on-chain lá da Glassnode, indicando que está terminando a força vendedora, pelo menos no curto prazo, tá, pessoal? Os institucionais ou pessoas que têm mais de 100 bitcoins e mais de 1.000 bitcoins estão comprando e acumulando seus bitcoins ao longo do tempo. Então, nós temos continuação de possível formação de fundo, tá? E ainda acho que isso aqui é um fundo que está se formando. Eu acredito que nós vamos vir a se aproximar da média de 8 semanal pela primeira vez depois de bastante tempo. E nós vamos encontrar uma possível reversão futura através da lateralidade infinita, principalmente quando ele voltar acima dos 35 mil dólares, voltar para testar talvez os 32 ou talvez os 30 mil, e aí sim continuar lateralizando por mais um tempo até que o preço volte a subir, tá? Ontem, com a nossa excelente live lá com o Bo Williams, ele fez uma coisa muito legal no aplicativo do Ficube, que eu vou trazer para vocês também a minha opinião, né? E eu achei legal fazer uma visualização um pouco mais macro para ver se isso aqui realmente vai se construir um fundo, né? Conforme eu expliquei para vocês, né? Eu queria que anteontem à noite, eu queria que vocês colocassem esse gráfico, essa barra aqui, uma retração de Fibonacci. Se a gente conseguir manter o preço nos 2 próximos dias acima dessa região de 0,38, a possibilidade dele continuar construindo um pivô de alta é muito grande, tá? Então, o normal é o preço vir, voltar uma dessas faixas aqui, não pode perder os 30.500 dólares, tá? Deixa eu só ajustar aqui um pouquinho, que é 30.500 aqui que eu quero, tá? 30.500 dólares por unidade, então não pode perder os 30.500. Se ele se mantiver acima, nós vamos ter uma probabilidade muito alta de continuar subindo, tá? E a gente vai possivelmente vir buscar a média de 8 semanal, o que pode acontecer em pouco tempo, porque o principal topo que a gente precisa superar para ter uma vontade, uma amostragem do mercado de recuperar alta, é vencer esse topo aqui, tá? Então, nós vencemos esse topo aqui microscópico aqui, né? Nós já vencemos esse topo aqui, agora precisa vir buscar numa dessas regiões, se possível, em 0,38 de Fibonacci, ou seja, 31.500, batendo 31.500 e voltando a subir, seria um indicativo de retomada de tendência forte, tá? De alta no gráfico de 2 horas, não quer dizer no gráfico diário, tá? No gráfico de 2 horas. Porque geralmente quando o preço ele assume uma possível tendência, uma possível ponta de pivô de alta, ele volta, se for forte a tendência, ele vai retrair até 0,38 e voltar a subir. Se for média a força dessa tendência, ele volta para 0,5, e se for fraca essa tendência de alta, ele volta até a região 0,618 de Fibonacci, geralmente é isso que acontece, tá? Então ele indicaria, se viesse na tendência aqui de 2 horas,
a gente poderia ver o preço voltar a essa primeira região aqui 0,38, se manter, então completaria os 2 dias sequenciais, né, que eu comentei, de defesa desse sinal de reversão, porque isso aqui pode ser potencialmente o fundo que a gente está enxergando, possivelmente até um fundo histórico do Bitcoin, possivelmente até o Bitcoin nunca mais voltaria a valer abaixo dos $30.000, né, dos 29.500 aí no caso, tá? Então, acho que é um suporte bem forte, é um suporte mensal, né, já mostrei para vocês que é um suporte mensal. Então, no mensal aqui é a principal região de defesa desse mercado. Se a gente conseguir concluir o mês com essa sombra acima da sombra anterior, né, a mínima acima da mínima do mês anterior, isso é indicativo de possível início de reversão a partir de agosto. Então, agosto seria uma barra possivelmente ainda de lateralidade, né? Ela no mensal ficaria lateral, ou seja, seria uma possível inside bar. Dentro dessa região entre 32 e 38 mil, se o preço ficar um mês inteiro entre 32 mil e 38 mil, seria muito positivo, porque daí isso indicaria que no outro mês possivelmente nós teríamos início de reversão de tendência de novo, né? E o mensal, e eu espero que o gráfico mensal não perca o seu suporte mais forte, o suporte mais forte do mensal, e que nós tenhamos pelo menos, mesmo que o mês de alta, mesmo que o segundo semestre não seja aquela alta linda, maravilhosa, cheirosa e gostosa, pelo menos se ele entrou realmente em tendência de baixa, pelo menos que o preço busque a região 68 de Fibonacci aqui, e aí depois se rejeitar, a gente vai ficar com o cu na mão, porque daí seria topo duplo, né? E aí sim seria quedas mais violentas, talvez levando o preço até os $15.000 por unidade, o que eu acho bem provável, tá? Eu ainda acredito que nós estamos em tendência de alta no mensal, ainda estamos, na verdade, não é que eu acredito, nós ainda estamos em tendência de alta no gráfico mensal. A única tendência de baixa que nós estamos é no diário atualmente. No semanal, a gente está quase se aproximando da média de 8. Cara, falta só uma barrinha, só uma semana verde, assim, ó, positiva, ó, para vir rompendo a média de 8 e voltando o semanal acima da média de 8 no semanal, no gráfico semanal, o que indicaria uma boa oportunidade de compra também, tá? Para quem é novato no mercado, espera mais um pouco, espera mais confirmações, espera mais retomadas, espera mais barras com volume, para você não ficar sofrendo, senão você fica com o cu na mão, tipo, fica assim, eu vou comprar, daí no outro dia começa a cair de novo, e você vê, meu Deus do céu, eu tô no meio de uma acumulação, né? Ou seja, no meio de uma acumulação é que nem entrar num busão lotado e você não tem nenhum lugar para você ficar, você fica espremidinho numa situação de merda insalubre, e aí você quer sair daquela situação e você não consegue, tem aquele cheiro de asa do velho, tu passa do lado do velho, tem aquele cheiro de Axe vencido, sabe? E aí tu fala, que situação de merda, quando é que é o próximo ponto para parar, para eu descer? Então você fica numa situação insalubre, de apertamento, era uma situação de vai e volta, vai e não vai, vai e não vai, vai e não vai. Parece que assim, bota só a cabecinha e não entra, sabe? Aí tu fala, vai, agora vai! E aí você mete, e aí nasce o filho 9 meses, depois você tem que ficar pagando pensão pro resto da vida. Muito bem. Então nós temos a situação seguinte, tá? A situação é a seguinte. Nós temos a média de 8 aqui se aproximando do preço já, tá? Temos fundo triplo já, praticamente um fundo triplo por enquanto. O pessoal ainda acha que é voo de português, né? Que vai subir, depois vai vir assim. Como a maioria acha isso, eu tenho já certeza que não vai acontecer, porque a maioria acha isso e quando a maioria acha alguma coisa vai dar merda, tá? Geralmente o mercado faz o oposto do que a maioria pensa. Então nós temos a possibilidade dessa barra semanal aqui de reversão se concretizar, faltam apenas 2 dias para fazer esse fechamento. No domingo, nós vamos ver se ele vai fechar com martelo, né? E eu acho que vai fechar com martelo sim, tá? Eu tô bem otimista em acreditar que vai fechar com martelo. E eu até vou pegar aqui o Ficube, né? E vou pegar o gráfico do BTC/USD. O gráfico do Ethereum até tá mais bonito que o do Bitcoin, na minha opinião, as barras de reversões que estão se aparecendo aí, surgindo, né? Vou colocar aqui no gráfico de 2 horas, então, gráfico de 120 minutos. Certo? Augusto, eu quero um gráfico com olho de Tandera também, Augusto. Eu quero um Ficube Insight. Aí você pode adquirir através do link aqui da descrição, ou você, depois de destruir a parede do seu coleguinha criador de conteúdo,
você pode simplesmente colocar, então, o QR Code, você pode... Aqui tem um QR Code aqui meio invisible aqui, né? Tá meio invisível aqui o QR Code, mas tem um QR Code, acredite em mim aqui, ó. Aparecendo na parede agora. Ó, tá? Que tem 49% de desconto aí para você adquirir esse gráfico que tem o olho de Tandera, visão além do alcance, tá? Muito bem, então no gráfico de 2 horas, são raras as vezes no mercado em queda, numa tendência de baixa, e que nós temos uma ameaça de formar pivô de alta. Nós tivemos então recentemente aqui no dia 29 de junho, depois dia 4 de julho e agora recentemente dia 11 de julho. Acontece que quanto mais aparece vezes esse tipo de marcação em ala falha, aumenta a probabilidade de que na próxima seja uma tendência, uma retomada de tendência real. Então nós temos novamente um pivô de alta tentando se formar aqui, tá, pessoal? Na minha opinião, até domingo, vamos pegar o olho de Tandera? Então, pega essa tua espadinha justiceira, tá? Pega a tua espadinha justiceira, enfia no meio da tua cara, e aí você vai ver a espadinha subindo agora, olho de Tandera, visão além do alcance, para a gente ver o que vai acontecer com o preço, tá? Então, com base no meu price action aqui, previsto para pro mês não, pro mês, seria pro mês aí de agosto, tá? Seria lateralidade, então até agora domingo, eu espero que o preço venha aqui para baixo, tá? Seria bem normal ele vir aqui para baixo. Região 0,5 de Fibonacci é exatamente onde está o PC suporte aqui de 305, ponto de suporte. E aqui, a partir desse ponto, a gente iniciar a verdadeira água de salsicha, tá? Então, ou seja, te lateralizar até o final do mês, fechar com a barrinha martelo lá no semanal, né? E lá para frente começar a criar a barra de inversão, buscando aquele primeiro alvo aqui, ó, que é a média de 8 semanal, que também é a resistência aqui, 1.292 aqui, ó, tá? Então, nessa resistência aqui, tá? Eu acredito que o preço possa buscar e ficar lateralizado por um determinado período de tempo, por mais de um mês, tá? Esse é o famoso olho de Tandera. A gente pode ver o que vai acontecer com o preço, tá? Então, ontem o Boa até falou sobre isso, né? Ele fez o price action, eu concordei exatamente com ele, porque eu acredito que nós batemos fundo, tá? Essa é uma opinião bastante polêmica, porque tem muita gente falando de voo de português, né? Voo de drone português e a porra toda, né? Falando em voo de drone português, você sabe o que é, né? Oficialmente hoje, apesar de a estreia não ter corrido como previsto. Então, o voo de português no gráfico semanal, ele se refletiria em mais uma semana com pouca negociação, mas que possivelmente consiga pela primeira vez depois de muito tempo romper. O super trend começa a marcar verde novamente quando a gente superar essa região vermelha aqui, ó, tá? Que é os 50 mil, então vai levar um tempo ainda para isso acontecer. E para que isso aqui aconteça, vai levar talvez uns 2 meses, tá? Para o preço voltar para os 50 mil. Porque para o movimento voltar a vir aqui em cima, ele vai ter que passar por um longo processo de acumulação em alta aqui nessa região, que eu acho que vai ser o nosso querido agosto e setembro aí, tá? Que vai ter pequenas altas em acumulação de alta, tá? E lógico, vai ficar surfando aí numa groselha infinita até que a gente chega a se aproximar dessa média que vai descendo, né? Do super trend aqui, tá? Então essa média vermelha ela vai descendo em algum momento no futuro. Se a gente romper essa região 0,5 de Fibonacci, que é os 43 mil, que a gente comentou esse preço ontem também, né? Os 43 mil vai ser uma resistência bem importante para uma possível construção de retorno. Vai apanhar para passar um pouco, tá? Será nessa região. E aí, logo depois, a gente cai de volta para uns 35 mil, mais ou menos um price action assim, e volta a ter tendência de alta lá para frente, rompendo essa linha de tendência de baixo que nós temos aqui, ó, deixa eu marcar bem certinho a linha de tendência. Aqui, tá aqui a linha de tendência, tá? Então, aqui tá a linha de tendência pontilhada, ó, pessoal. Na minha opinião, isso aqui é um topo de bump and run, tá? Que é aquele padrão de price action que nem o Bo sabia, né? O Bo não conhecia o padrão de price action do bump and run, que é aquele padrão de perfuração do topo fraco anterior, né? Assim como ele falou que o topo fraco que o Ethereum tem um topo fraco, na minha opinião,
O mesmo serve para o Bitcoin. No gráfico mensal e no gráfico semanal, na minha opinião, esse é um mercado em que está com os dois topos fracos. E aí o que acontece? Quando você tem a inclinação, isso é uma coisa que eu já falei para vocês no meu canal, quando você tem a inclinação, né, do topo, você consegue precisar mais ou menos aí quanto tempo de lateralidade nós temos até romper essa região. Então, o que eu acredito que vai acontecer, né? Eu acredito que vai acontecer. Então, retorna um pouquinho, o preço retorna um pouquinho, começa a ultrapassar o super trend aqui nessa região, tá? Lateraliza por mais um tempo, começa a apanhar na região ali entre 40 e 43 mil, e aí lá na frente a gente vai romper. Então, é lá por meados de fim de setembro, talvez na metade de setembro, que a gente teria a retomada de alta aí nessa projeção aqui, nessa expectativa que eu tenho com o preço, tá? Muita gente ainda acredita que ele possa vir mais para baixo. Sim, existe sempre essa possibilidade dele vir buscar mais embaixo. É um pouco mais difícil, tá? Porque tem muita gente comprando Bitcoin novamente, tá? Muita gente comprando Bitcoins agora nesse momento. E eu acho que a gente, as próprias altcoins estão demonstrando que elas ainda estão conectadas com o Bitcoin, né? Qual é a diferença, por exemplo, do Bitcoin, o inverno do Bitcoin, o inverno cripto, ou um dia frio, um período frio de cripto, né? Período frio de cripto é região ali, períodos de 3, 4, 5 meses de queda, mas que nós temos recuperação geralmente nos meses depois. E nós temos uma característica muito específica. Quando nós temos o inverno cripto real, né, que é o bear market longo, bear market prolongado, que é o bear market mensal que ainda não entramos, beleza? A gente só entra no bear market mensal se perder os 28 mil, por isso que eu acho improvável a gente perder essa região. Acho muito difícil perder essa região, porque sim, perdendo essa região em se mantendo abaixo, né? Se o Bitcoin viesse a 15 mil, aí seria inverno cripto mesmo, tá? E aí o mercado poderia ficar ainda mais alguns meses, aí uns 8 meses em queda, né? E ele realmente poderia buscar os 15 mil, só que isso seria uma evolução do inverno cripto. Mas qual é a característica? Caso ele vire uma tendência urso no mensal. A característica é que você vê um derretimento absoluto das altcoins, muito forte mesmo. Várias delas nunca mais voltarão a valer absolutamente nada. E não é o que está acontecendo agora. O que eu estou enxergando agora, se você pegar o CoinMarketCap, é basicamente ver o seguinte: o Bitcoin cai, as altcoins caem, certo? Só que se o Bitcoin sobe, as altcoins estão assimetricamente subindo com mais violência, com mais força, tá? Então, Bitcoin sobe 1%, altcoin sobe 4%, Polkadot 4%, Uniswap 7%. Então, nós temos uma expectativa de que ainda estamos no meio desse ciclo de alta, porque ainda não veio aquela depressão insana do mercado, tá? Eu acompanhei o vídeo do Guilherme do Criptomaníacos anteontem ou ontem, não lembro se foi ontem ou anteontem, que ele falou de uma possível subida para vir mais queda, né? Eu acho essa queda improvável por causa dos dados on-chain. Agora, ninguém pode precisar exatamente que não vai acontecer mais queda. É impossível prever isso, tá? É impossível prever o futuro exatamente. Só que tem alguns sinais aí que eu discordo dessa análise de mais queda, que é justamente o esgotamento da pressão vendedora. A única coisa que me faria pensar em mais venda, né, é porque eu acredito que vai ter uma massa muito grande de pessoas que vão entrar agora apostando em alta, né, que vão ter o stop loss abaixo dessa região. Muito bem, obrigado aí pela descrição. Então, o que acontece? Nós temos os stops abaixo dessa região. E que sim, se a gente tivesse uma queda drone de português e começasse a estopar muita gente, logicamente ele ia indicar uma queda bem acentuada realmente por causa dessa quantidade de ordens de stops que as pessoas pudessem estar, ou os especuladores que estão comprando Bitcoin acumulando nessa região dos 30 mil, colocassem abaixo dessa ordem. Sim, poderia desencadear aí uma sequência de stop em cascata. Acontece que o que eu vejo que a gente já teve grandes realizações de prejuízo no dia 25 de junho, né? Então, no mês passado, nós tivemos a maior realização de prejuízo da história do Bitcoin. Eu queria dar uma olhada aqui no gráfico da Glassnode de novo, para ver se já atualizou o nosso querido gráfico da Glassnode aqui. Eu vejo atividades e endereços de atividade aumentando, tá? Então, nós temos uma retomada de atividade de endereços aqui de Bitcoin.
E deixa eu só colocar aqui Profit Loss aqui. Vamos pegar aqui, Net Realized Profit Loss. Então, nós tivemos, né, depois desse período aqui, e se você for pegar o gráfico do Bitcoin, aqui foram as duas maiores realizações de prejuízos da história do Bitcoin. Inclusive, superaram o período do Covidson, tá? Que foi o fundo majoritário aí do Bitcoin nos últimos anos, né? E toda vez que nós temos grandes realizações de prejuízo, nós temos também grandes fundos, né? Se formando. Então, lá no fundo de 2018, também tivemos uma ponta de realização de prejuízo muito forte, formando fundo. Então, para mim, isso aqui é fundo, tá? Isso aqui é construção de fundo. Eu acho difícil perder esse valor, porque, cara, eu não sei se vai ter muito mais realização de prejuízo, se vai ter muito mais desespero dos mercados. Eu acho que ainda a maior parte das pessoas está com viés de confirmação que o modelo Stock to Flow continua funcionando e que nós vamos bater pelo menos os 100 mil dólares até o final do ano. Então, eu sei que parece, quando o mercado cai, para o nosso psicológico, para a nossa psique, parece impossível o Bitcoin bater 80 mil dólares até o final do ano. Parece um negócio irracional, porque nós já estamos em 2 ou 3 meses de queda já. Estamos 3 meses de queda e acumulação lá embaixo. Na verdade, em queda mesmo, nós terminamos agora faz pouco tempo, mas nós estamos em acumulação lateral abaixo da média de 8 já há um bom tempo, né? E, logicamente, quanto mais tempo passa, mais aproximação dessa média de 8, mais nós podemos ter a tendência de reverter a qualquer momento. Então, por isso que eu acho que não vai ter mais fundo, apesar de acreditar que sim, poderia acontecer um grande despejo até os 20 mil, e 20 mil dólares é o topo anterior, né? Vamos dizer assim, o suporte mais forte, antes do zero, depois dos 20 mil, só o zero é o suporte mais forte. Então, a gente tem essas condições técnicas favoráveis, né? Lembrando que nós estamos comprando um ativo escasso, que ao longo do tempo vai se tornar deflacionário, ele é inflacionário, deflacionário ainda, né? Então, ou seja, ele ainda tem uma emissão finita de bitcoins, mas ela é desacelerada e isso vai causar uma pressão. Tem muita gente morrendo com chave privada, esquecendo de passar para os parentes e congelando para todo sempre mais bitcoins à medida que passa o tempo e que mais pessoas falecem. Então, nós temos várias situações de estrutura para o mercado ter um limite de baixa. Então, eu acho que o mercado já teve o esgotamento da baixa. E esse comportamento das altcoins voltando a subir com o Bitcoin ainda, né, não se descolando totalmente do Bitcoin em relação à alta e queda, me mostra sinais positivos de retomada de alta breve. Por quê? Porque se fosse inverno cripto, primeiro, eu não veria tantos indicativos de realização de prejuízo ainda. E segundo, eu acredito que as altcoins elas teriam derretido e com a alta do Bitcoin elas não acompanhariam mais o Bitcoin. Em 2018, quando começou o inverno cripto de verdade, o bear market tenso mesmo, aquele bear market que durou um ano, nós tivemos as altcoins elas derreteram de preço e quando o Bitcoin voltava a subir, ele voltava a subir sozinho e deixava elas para trás. Ele falava assim, vou voltar a subir, vou voltar a comprar Lamborghinis, Ferraris aqui, vou começar a chamar as putas para casa de novo. Mas vocês que estão em altcoins, vocês estão tudo fodidos, estão tudo ferrado. Era essa a sensação, né? Quem tinha altcoins se sentia um merda, né? Por quê? Porque viu o Bitcoin voltando a subir e você não tinha o que fazer, né? Você estava lá nas tuas altcoins e muita gente não queria realizar prejuízo para voltar para o Bitcoin. Estava lá comprado naquela merda.